Bom dia! Que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. O meu pedido hoje a Deus por você e por mim também é que Deus nos livre de toda falsidade. Olha o que eu vou te dizer. Se existe um tipo de ser humano que é maligno, é a pessoa que é falsa. Se existe um tipo de ser humano que é maligno, que é traiçoeiro, é a pessoa falsa. Prefira ter uma pessoa que ela olha nos teus olhos e ela diz: eu não gosto de você. Prefira ter uma pessoa que olha nos teus olhos e diz: não gosto de você, quero te prejudicar, quero te fazer o mal. Ou seja, é o inimigo declarado. É melhor o inimigo declarado do que o falso. Porque o falso, ele olha para você, ele te abraça. O falso olha para você, ele mostra que te ama, que gosta de você. Ele mostra que está preocupado com você. Ele quer saber da sua vida. Ele se passa por amigo, por amiga. Ele finge que se alegra com as suas vitórias. Porém, o falso também tem algo. O falso ele não consegue esconder por muito tempo, porque chega um momento que ele não consegue disfarçar. A pessoa que é falsa já está falando falsa. Você pega um relógio e você acha que é verdadeiro. Você pega um relógio, né? Aí você compra um relógio, alguém diz é verdadeiro. Ok. A prova d'água. Ok. Aí você vai tomar um banho de mar. O relógio verdadeiro, você pode dar quantos mergulhos forem. Não vai acontecer nada. O falso vai entrar água. O falso ele vai se revelar. Vai ter um momento que o falso se revela. Não é verdade? Então a pessoa que ela é falsa, ela consegue esconder até um momento. Mas existe um momento que ela não consegue disfarçar. Ela não consegue disfarçar. O problema é que quando o falso não é descoberto, ele causa um estrago. O bom, e é o que eu peço a Deus, que ele revele, porque Deus revela o oculto e o escondido. O ruim é quando o falso, ele só sai da vida da pessoa depois que ele faz um estrago. Ele só sai depois que ele faz um estrago. O bom é quando Deus revela antes. Quando Deus revela antes a falsidade, quando Deus revela antes o falso, aí glória a Deus. Pode ter certeza que você se afasta e ali Deus está te livrando de tantas lágrimas, de tanta dor, de tanta perda, de tanta, de tanto tropeço, de tanta depressão e angústia. E eu peço a Deus que Ele remova as máscaras dos falsos aos seus olhos. Que Deus tire as escamas dos seus olhos e tire as máscaras da face dos falsos. Que Deus te revele. Eu estava lendo a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 4, que fala sobre Caim e Abel. E olha o que diz aqui a Bíblia. Depois, vou ler do começo. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão. Varão quer dizer homem, né? Filho homem. Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no final de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho
e da gordura deste. Eu já expliquei aqui o que é a oferta das primícias, inclusive muitas pessoas fazem. Primícia representa primeiras coisas, né? Quando você acorda de manhã, você ora, você busca a Deus, e aí nas primeiras horas do dia você faz uma oferta de primícia. Senhor, receba a minha primícia, eu te apresento essa primícia por livramento, ou pela minha cura, ou por qualquer coisa que você quiser, você pode apresentar a Deus. E não existe um valor, é algo do seu coração entre você e Deus. Então a Bíblia diz que Abel, ele trouxe uma oferta. Não, Caim trouxe uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Ponto. Deus se agradou de Abel e da oferta chamada primícia, que eu já ensinei aqui. E a Bíblia diz que Deus não se agradou, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, ficou com raiva, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. É isso que eu quero falar para você. Isso também acontece com a pessoa que é falsa. A pessoa que é falsa, ela mostra que é amiga, ela mostra que te ama, ela mostra que você é mais do que uma irmã, ela mostra que você é mais do que um irmão, mas ao passo que você vai crescendo, sendo abençoada, as coisas boas acontecendo, ela não consegue disfarçar. Ela não consegue disfarçar. Ela mostra que é amiga, que quer seu bem quando você está em um nível. Quando Deus começa a te abençoar, as coisas começam a melhorar, o semblante do falso cai, ele não suporta. E acredite no que eu estou te falando, ele não suporta. Você está ali, né, solteira, solteiro, sozinho, ele está ali com você mostrando que é amigo. Aí você começa um relacionamento, você começa a estar com alguém, começa a ser feliz, você emana felicidade, porque um relacionamento faz muito bem, né? Quando é de Deus, você está feliz, pronto. O semblante do falso cai, ele passa a andar menos com você, ou anda, mas começa a colocar defeito nas coisas, começa, sabe? Para que isso tudo? Quando vê que o casal tá ali, né, se abraçando, dando carinho, para que essa melação toda? Porque ele já está ali, sabe? Já não consegue disfarçar. Ele já não consegue disfarçar, sabe? O falso, ele mostra amigo. Quando você começa a prosperar, ele começa a achar defeito em você, ela começa a achar defeito, começa a achar coisas ruins, botar defeito, tá repreendido. E a Bíblia diz aqui, e ficou irado e porque, descaiu-lhe o semblante caiu na hora. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás abençoado? Olha o que Deus disse. Por que você está com raiva? Deus conhece o coração. Não tem como enganar a Deus. Por que você está com raiva? Por que você está irado? Se você proceder bem, se você fizer o que é certo, você não será abençoado? Seu irmão foi abençoado porque ele fez algo que me agradou. Se você fizer o que é certo, o que me agrada, você será abençoado. Ao invés dele tentar fazer o certo para agradar a Deus, olha o que ele fez. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Está repreendido. Está repreendido. O falso passa a ser o invejoso que diz assim, se eu não tenho, ele não pode ter. Se eu não tenho, ela não pode ter. Se eu não sou feliz na vida sentimental, ela não pode ser. Se eu não prospero, ela não pode prosperar. Todo falso, o falso passa a ser um grande invejoso e depois passa a ser um inimigo declarado. Então que Deus te livre de toda a falsidade. Que Deus te mostre onde existe falsidade. Que Deus tire, às vezes você não tem ideia.
que você está ali, ó, andando com uma pessoa que é falsa. Você está colocando na mesa. Vou até ungir minha cabeça com óleo porque eu lembrei de algo agora. Eu ia falar o seguinte: você está sentando na mesa de uma pessoa que você acha que é sua amiga, mas é inimiga disfarçada. Você está ali, ó, na mesa, sentando, conversando, falando dos seus sonhos, projetos. Por isso que Davi disse: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Tem gente que não entende essa palavra. Mesa é lugar de comunhão. Vai no shopping, senta numa mesa para almoçar e vem um desconhecido e bota o prato na sua frente para almoçar também. Você fica sem graça, porque a pessoa está ali almoçando na sua frente. É diferente, você vai no ônibus, senta, a pessoa senta do seu lado, normal, um ônibus, um metrô, não tem problema, mas mesa, você fica constrangido quando a pessoa senta na sua frente, assim, face a face. Você não conhece a pessoa, ela está na sua frente ali, almoçando, você fica toda constrangida, todo constrangido, não é verdade? Porque mesa é lugar de comunhão, é lugar de pessoas que se conhecem, sentarem, conversarem, falarem de coisas boas, falarem de planos, de projeto. Então Davi disse: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Davi disse o seguinte: aqueles que estavam próximos a mim, que eu achava que eram meus amigos, que na verdade ele está se referindo aos irmãos dele, aos irmãos, né? Aqueles que eu achava que queriam o meu bem, eram os meus adversários, era quem queria ver meu mal. Era quem queria ver meu mal. Então, Deus, ele vai te abençoar, vai te prosperar, ele vai te ungir, ele vai te levantar. Muita gente vai ficar irada, viu? Muita gente vai ficar irado, por isso se apega muito com Deus. Se apega muito com Deus, porque a tua vitória vai deixar muita gente irada. A tua vitória vai fazer o semblante de muita gente cair. Tem gente, quando vê Deus te exaltar, vai fazer, ó, o semblante de muita gente vai cair. Tenha certeza do que eu estou te falando. Tenha certeza. Mas eu vou orar para Deus nos livrar. Deus nos livrar de toda e qualquer falsidade. Você que está fazendo, inclusive, a oferta das primícias, se eu puder te dar uma direção, Senhor, receba essa primícia e me livra de toda falsidade. Quando uma pessoa falsa sai da sua vida, você não tem noção como sua vida cresce. O que sua vida, só para você ter uma ideia, o que sua vida não cresceu em um ano, ela cresce em um mês. Acredite no que eu estou te falando como profeta. Uma pessoa falsa sai, o que sua vida não cresceu em um ano, ela cresce em um mês. Em um mês, 2 meses, sua vida alavanca. Sua vida cresce e vai para frente. Então você que está fazendo o propósito, quem está fazendo por aqui, escreva, tá? Senhor, receba minhas primícias e livra-me de toda a falsidade. Você que vai fazer pelo Pix da igreja a sua oferta, Senhor, levanta para o céu. No Pix da igreja é o 71999279594. Senhor, receba minhas primícias por livramento de toda a falsidade. Receba minhas primícias e me livra de toda a falsidade. Amém? Glória a Deus. Antes de orar, só falar uma coisa aqui, né, que eu estou falando esses dias. Deus tocou meu coração, eu estou obedecendo a voz de Deus, né? Deus, quem está me acompanhando no Instagram está vendo. Deus tocou meu coração que até amanhã nós teríamos o nosso ministério, né? Deus nos deu a missão de abençoar 23 pessoas até o dia de amanhã com uma doação de R$10.000 para algo específico. O quê? Reforma da casa. Tem gente que está morando num lugar assim, numa situação muito difícil, sabe? Água chove, molha tudo, filho sem cama, sabe? Sem um banheiro, isso vai ajudar. 2 coisas Deus colocou no meu coração. Essa doação é para 2 coisas. Ou reformar a casa, ou comprar
produtos, algo para revender. Tem gente que está desempregado. Talvez você não consiga emprego, mas trabalho tem. Se você comprar, eu conheço, eu vou dizer para você, não foi alguém que me disse, eu conheço um rapaz que, inclusive, ele era ovelha da nossa igreja. Eu espero que ainda seja, porque hoje, né, tem muito tempo que eu não vejo, né, porque correria muita gente, as ovelhas são muitas hoje. Mas eu lembro de um rapaz que um dia eu atendi, e esse rapaz, ele disse assim, ele chegou de um estado para o outro, né, onde eu estava. E aí eu estava atendendo ele, e ele disse assim, eu quero que Deus me abençoe. Eu quero que Deus me abençoe. Eu não tenho nada. Só tenho uma mulher que está em cima, que a igreja era em cima, embaixo era o escritório. Ele desceu para falar, para eu atender ele no escritório. Primeira vez que ele tinha ido na igreja, ele falou, eu quero que Deus me abençoe. Só tenho uma mulher na minha vida, uma mulher e R$2 no bolso. Imagine, R$2 no bolso. A direção que eu dei para ele na época. Seja dizimista. O que é isso? O que a pessoa quer é dizimista? O que passa na mão dela, 10% ela devolve, né? Ela devolve para Deus, na obra de Deus. Por exemplo, se passar R$10 na mão, R$1 é 10%. 10% é R$1. Se passar R$5, 10% é 50 centavos. Se passar R$500, 10% é R$50. Eu falei isso. Eu falei assim para ele, seja dizimista e quando Deus te prosperar, não esqueça de Deus, que foi Ele que te levantou. Sabe o que esse homem fez? Sabe o que é amendoim? Amendoim. Eu pergunto, sabe o que é? Porque cada lugar é um nome, mas acho que amendoim, em todo lugar o nome é amendoim, né? Ele começou a vender amendoim na sinaleira. Pegava amendoim, assava, botava numa lata, assava, botava em um negocinho de papel e começou a vender amendoim na sinaleira. E começou a prosperar. Ele começou a prosperar, a ganhar dinheiro por dia, fazer dinheiro vendendo aquilo. E daquilo ele montou o restaurante dele. O homem que chegou de um estado para o outro só com a esposa e R$2 no bolso. Ele conseguiu montar o restaurante. Então assim, às vezes emprego não tem, mas a pessoa que ela tem a bênção de Deus e ela tem a sabedoria e a condição vem na mão dela, ela pode começar uma vida nova. E Deus falou comigo, esse ministério vai abençoar até o final do mês, que é amanhã, 23 pessoas com uma doação de R$10.000. É para isso. Se você não precisa, não, eu confio muito nas minhas ovelhas, assim como minhas ovelhas confiam em mim. Se você não precisa, você não vai pedir. Só quem precisa mesmo, vai no meu Instagram, na última postagem, escreve a palavra providência. Minha equipe está atendendo, estamos colocando, né, o passo que estamos fazendo, estamos colocando lá. Vai perguntar qual é a sua cidade também, para colocarmos lá, né, a cidade, tá bom? Nos stories vai ter lá. E até o último, que não vai ser numerado, né? Tá sendo numerado até o 23 para fechar, tá bom? E eu tenho certeza que quem está na luta e está precisando, Deus vai abençoar. E aqueles que mesmo do pouco estão ofertando, Deus vai multiplicar muito mais na sua vida. Glória a Deus, amém. Agora eu vou orar. Que Deus te livre, nos livre de toda a falsidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, Tua palavra diz que o Senhor revela o oculto e o escondido. Me protege, Pai. Protege a Tua filha, protege o Teu filho de toda a falsidade. Onde existe falsidade, Pai, nos mostra. Ou então só afasta os falsos, os que não estão com o coração verdadeiro, os que querem ver o nosso mal, os que estão rindo, mas no coração estão querendo ver a nossa queda, o nosso tropeçar. Guarda a Tua filha, guarda o Teu filho. Livrai-nos do mal, como diz o Pai Nosso, Senhor. Livrai-nos do mal. Livrai-nos das serpentes, livrai-nos da falsidade.
Que todos que receberem esta oração sejam abençoados. Todos que estão aqui agora sejam protegidos e guardados. Em nome do Senhor Jesus. Declare: eu creio que o meu Deus retira e remove toda a falsidade da minha vida e dos meus caminhos. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. Só uma coisa, você que está passando pela luta, pela prova, está precisando, por favor, se você escrever lá a palavra providência no meu Instagram, fique atento, fique atenta, se minha equipe entrar em contato, que às vezes a pessoa escreve, esquece, a minha equipe entra em contato e aí depois que a minha equipe faz de todo mundo, a pessoa diz: vocês não me responderam. Olhe, fique atento, atenta. Sempre entre para ver se eles te pediram, te chamaram lá. É a minha equipe que vai chamar e vai fazer, tá bom? E quem está novo, nova aqui, talvez entrou hoje pela primeira vez e Deus sabe o que faz. Se tu estiver precisando, né? O meu Instagram é Bispo Bruno Leonardo. Esse é o evangelho que eu acredito, puro, o evangelho do amor, que estende a mão, que não julga, que ajuda. Como eu digo sempre, amar a Deus é amar o próximo, não é verdade? 18 horas nós voltamos orando no horário da viração, no horário sagrado. Ovelha querida, eu já te disse que te amo hoje, que Deus só permita que os verdadeiros fiquem ao seu lado. Amém? Glória a Deus. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te use muito hoje para isso. 18 horas nós voltamos. Deus te abençoe.